Para quem não me conhece, eu sou Roberta Mello, consultora imobiliária na Flórida, e trago aqui no meu canal informações importantes, relevantes para vocês, compradores de imóveis na Flórida. Você que deseja comprar um imóvel na Flórida e tem dúvidas sobre o processo, tem dúvidas sobre alguma etapa, aqui eu trago clarificação, aqui eu trago informação, educação para que você tome a sua decisão da forma mais assertiva possível. E hoje eu trago para vocês uma informação extremamente relevante, que é uma das etapas mais sensíveis do processo de compra, que é a transferência de câmbio. Então fica comigo que aqui a gente vai ter uma entrevista exclusiva com uma empresa de câmbio que vai tirar todas as dúvidas que você, cliente, tem. Você brasileiro que tem interesse em comprar um imóvel na Flórida, mas tem dúvida de como é o processo de trazer o dinheiro para cá, do câmbio para trazer para cá, hoje eu trouxe um especialista no assunto, que é o Marcos Rocha, da empresa In-Out, e ele está nesse mercado já há muitos anos e tem muita estrutura para falar sobre esse assunto. Legal. Aqui a gente vai fazer uma entrevista rápida com algumas perguntinhas que eu trouxe no papel, porque vai ser importante eu falar exatamente o que eu preciso dizer. E ele vai trazer essas respostas pra gente, para que você tenha segurança em trazer o seu capital para cá. Seja para comprar o seu imóvel para residência, investimento, ou investir e dolarizar simplesmente através do câmbio com eles, tá? Maravilha. Roberta. Seja bem-vindo. Roberto, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. E vai ser Obrigada. Bacana a gente bater um papo aqui e trazer informações para os seus clientes. Com certeza. Muito obrigada, Marcos. Eu Aliás, que agradeço. obrigada por me receber, porque aqui é o escritório do Marcos e ele fica numa região fenomenal de Winter Garden. É Proposital. No centro de Winter Garden. Proposital? Proposital. Eu adoro esse lugar aqui. E enquanto eu não consegui um escritório aqui, eu não sosseguei. Demorou, mas a gente conseguiu. Você mora aqui perto? Eu moro 15 minutos daqui. Ah, então tá. É Eu conveniente. moro em Windermere. Windermere, que é uma excelente cidade, pessoal, para quem decidir. É bem conveniente. Bem conveniente. Para quem quer residir, Windermere é uma excelente cidade. Verdade. Mas vamos ao assunto do dia, que é trazer câmbio. Eu já vou começar com uma pergunta polêmica, talvez um pouco polêmica, e eu posso até contar um pouquinho sobre uma situação que eu tive, que é: quais são os riscos de trazer o dinheiro para cá, do Brasil para cá, da forma errada? O que pode acontecer com o cliente, Marcos? Então, bom, se ele traz da forma errada, se ele usa uma prática ilegal, por exemplo, para trazer, ele corre risco de a esfera criminal, né? Então, por exemplo, existem operações que, até posso dar um exemplo de uma que a gente fala muito sobre isso, que é a troca de posição. E eu gosto de falar muito sobre isso, por quê? Porque eu vejo acontecer demais. Existem muitas pessoas que usam essa prática e o interessante é que muitas usam sem saber que estão cometendo um erro. O que é exatamente isso? A troca de posição é o seguinte: vamos imaginar que você tem dólar nos Estados Unidos e eu tenho real no Brasil. Tá. Aí você transfere o dólar para minha conta aqui e eu transfiro o real para sua conta lá. Tá. Né? Isso aqui, às vezes, a pessoa tem a ingenuidade de imaginar que isso não é ilegal. Né? Eu fiz ali uma transferência. Só que você está falando de uma transferência, por exemplo, se a gente estivesse dentro do Brasil, né, e um faz um Pix para a conta do outro, é uma coisa. Mas quando você está nos Estados Unidos e Brasil, você está falando de uma transferência entre dois países. Então tem legislação de câmbio, né, para ser respeitada, e que uma vez que você não está, que você está usando esse caminho, você não está respeitando a legislação de câmbio. Então, por exemplo, isso no Brasil configura crime de evasão de divisas, porque, no caso, eu que precisava de dólar aqui nesse exemplo, é como se eu tivesse remetido o dólar para os Estados Unidos sem passar pelo Banco Central, né? Porque na nossa troca de posição e no nosso acordo aqui, nós fizemos uma operação onde nenhum de nós dois pagamos IOF. Claro. Nós fizemos ali uma taxa de câmbio intermediária e achamos que fizemos um excelente negócio. Mas eu corro risco e você também. Por quê? No Brasil é crime de evasão de divisas e aqui nos Estados Unidos o IRS, através dos bancos, monitora essas operações, monitora os dinheiros que entram nas contas dos clientes para saber que vieram de uma boa origem e da maneira oficial, ou seja, que veio através de uma prática legal conforme as regras, né? Então é muito importante ter certeza que a tua operação de câmbio é uma operação oficial e sair dessa prática de caseira, vamos dizer assim, que às vezes as pessoas
fazem sem saber que estão cometendo erro. Claro. E assumindo um risco que pode trazer uma dor de cabeça muito séria. Caramba, e esse risco, ele é muito além da perda financeira, ele é muito além da perda do imóvel, né? Porque tem gente que fala, eu vou mandar o dinheiro agora aqui porque eu não quero perder o imóvel que tá lá, tem que ser rápido, eu vou mandar com o meu amigo mesmo. Gente, isso é esfera criminal. Isso é seríssimo. É muito sério. E até você falou um negócio que até lembrei de mais uma coisa que é interessante também, porque vamos supor que o cliente que está trazendo esse recurso para comprar um imóvel e que ele vai financiar esse imóvel, né? E a gente, pela experiência que a gente tem aqui, que é bastante, por conta da quantidade de operação de imóvel que a gente faz, né? No momento que ele chega lá no lender, né? No mortgage broker, que vai aprovar o financiamento dele, vai analisar, ele vai querer ver o caminho do dinheiro. Então, o cliente, isso daí, sempre quando a gente faz um câmbio, né, que o cliente paga a entrada do imóvel, né, dá um sinal, depois a gente tem que apresentar uma documentação que é a contrato de câmbio, SWIFT, o extrato da conta do cliente para mostrar de onde que o dinheiro saiu, por onde ele passou, e aí comprou o câmbio, gerou um contrato de câmbio, que gerou um SWIFT, que é o comprovante da ordem de pagamento que foi executado e paga, e aí chegou na conta de destino, que pode ser uma conta dele, pode ser uma conta do cartório direto, que é a Atari Company, e etc. Então, esse caminho do dinheiro, se a gente não consegue mostrar de forma que o mortgage broker entenda que foi uma prática oficial, ele nem dá continuidade na análise do financiamento. Caramba, ele perde elegibilidade com o financiamento. Exatamente. Caramba, olha só, então se a pessoa está comprando financiada, ela pode simplesmente, por ter feito uma transferência assim, em algum momento do processo, aquele dinheiro ele já não vai ser reconhecido para o processo mais. É isso aí. Caraca. E aí, acabou, pode ir. Caiu o aí ele precisa fazer uma outra operação para ter como mostrar o caminho do dinheiro, porque aquele ele não vai conseguir utilizar. Recuperar. Não, ele não vai conseguir utilizar para isso. Segunda pergunta. Quais são os principais benefícios em utilizar vocês como empresa de câmbio especializada nesse negócio? Beleza, vamos lá. Então, na verdade, o câmbio, qualquer instituição financeira regulada pelo Banco Central e autorizada no Brasil pode fechar, né? Então, por exemplo, cliente pode chegar em qualquer banco de varejo, enfim. Direto e fechar, no banco dele e fechar a transferência. E fechar seu câmbio. Qualquer instituição financeira oficial no Brasil está apta a fechar um câmbio. A questão que aí é a forma de fechar e como que quanto que o cliente vai pagar pelo câmbio, né? E também a forma que o serviço está sendo entregue para o cliente. Então, a vantagem no nosso caso é o atendimento personalizado, tá? Isso daí eu digo assim, eu posso destacar como a vantagem número 1, porque a gente, de fato, nós não somos focados no mercado de varejo, né, que é o mercado de pequenas operações. Fazemos, obviamente, pequenas operações, porque os nossos clientes têm sempre essa demanda e a gente atende o cliente em qualquer valor de operação que ele precisar, mas como o nosso foco é ticket médio mais alto, né, a gente investe tempo conversando com o cliente para entender a real situação dele, e tem muitas variáveis em torno do cliente que vão nos servir de munição para que a gente possa construir o melhor caminho para ele. Então, cada caso é um caso. Por exemplo, se o cliente mora no Brasil e é residente fiscal no Brasil, é uma estratégia. Se ele mora nos Estados Unidos e mantém a residência fiscal nos dois países, é uma outra estratégia. Se ele mora nos Estados Unidos e já fez a sede fiscal, é uma outra estratégia, e assim por diante. Então, a gente entende, de fato, a situação do cliente para que a gente possa fazer uma entrega personalizada, sempre com o objetivo, né, junto com esse diferencial de atendimento one-on-one, onde a gente, de fato, tem uma entrega mais significativa, trazer uma redução de custo. Porque no fim do dia, o que a gente se propõe é sempre baratear a operação de câmbio de alguma forma, usando as estratégias legais que existem para isso. Perfeito. Isso é um planejamento para o próprio cliente, que às vezes não sabe nem qual que é o próximo passo, né? É super interessante isso aí que você falou, porque o que a gente vende é exatamente um planejamento cambial e não simplesmente uma operação, um fechamento de câmbio. Perfeito. Faz muito sentido. E se você não entende o cliente, você vai trazer de qualquer jeito. Se você entende o cliente, você vai trazer do jeito certo para aquele caso.
Exatamente. Né? Porque, por exemplo, se ele vai no banco de varejo lá falar com o gerente dele vai dar toda a atenção para ele, vai tentar fazer o melhor possível para ele. Só que ele não entende do imóvel, ele não entende o negócio que ele está fazendo, para onde vai, como vai. Exatamente. E às vezes também ele não está preocupado, assim, por exemplo, uma operação de imóvel, né, custa hoje um IOF de 3,5%, mas a gente consegue trazer esse IOF para 1,10%, por exemplo. Então é uma economia de 2,4%. Aqui no banco de varejo, o cara vai olhar e fala assim, pô, contrato de convênio de imóvel, ele vai pagar na pessoa física, fecha o câmbio, 3,5% e acabou. Ele não vai estar preocupado em criar caminhos para o cliente pagar menos de IOF na operação. E a gente tá, por quê? Porque a gente só faz isso. Então, na verdade, é o nosso core business principal. Como o banco tem diversos produtos na prateleira, a gente tem câmbio. Então, a gente é focado nisso. Então, dentro desse foco, a gente vai entregar o que há de melhor para o cliente, dentro do que a legislação permite que seja feito. Fantástico, fantástico. Muito bom, né? Realmente, acho que essa entrevista já valeu só até aqui. Imagina só o que tem por vir. Que bom. O que o cliente precisa saber antes dele mandar o dinheiro para cá? Assim, as informações iniciais antes dele transferir o dinheiro. Tem alguma preparação que ele tem que fazer? Chamar vocês e qualificar? O que é? Tem. Na verdade, por exigência do Banco Central, todo cliente que vai fazer um fechamento de câmbio tem que estar devidamente cadastrado e com o seu cadastro aprovado para que ele esteja apto a fechar o câmbio. E a questão do cadastro ela é muito importante, principalmente no que diz respeito à comprovação da origem do dinheiro e da capacidade financeira. Então, por exemplo, se ele está comprando um imóvel aqui de 800 mil dólares, né, e vai pagar 30%, ele vai pagar 240 mil dólares, né, de entrada nesse imóvel. Ele tem que ter capacidade financeira para demonstrar que ele tem 240 mil dólares para poder remeter esse recurso. Então, a gente vai aprovar o cadastro de câmbio dele e vai atribuir um limite para que ele possa operar o câmbio, que é auferido em cima da documentação que ele apresenta. Aí vamos imaginar que ele apresenta o imposto de renda desse ano que ele entregou agora em 2026, que é referente ao ano de 2025, e que esse imposto de renda não tem essa capacidade financeira. Mas ele vendeu um imóvel agora em 2026, que não reflete nesse imposto de renda, só vai refletir no próximo ano. A gente, uma vez que ele tem o imóvel declarado no imposto de renda dele, e que a gente comprova através do documento de compra e venda de imóvel que ele foi vendido, a gente atribui esse valor como limite e ele opera o câmbio dele. Que legal, vocês trazem para o valor real, o tempo real. Mais uma vez, a questão do atendimento personalizado. Porque às vezes eu estou dando um exemplo aqui de venda de ativo, um imóvel. Mas pode ser diversos outros motivos que geraram caixa e liquidez para ele naquele momento que não está refletindo no imposto de renda dele. E a gente entendendo isso, a gente vai dar para ele o caminho, uma vez que esse dinheiro seja um dinheiro de origem e oficial, que ele tenha como demonstrar que é um dinheiro quente, né? Aí a gente consegue explicar para ele o que ele precisa e a gente tem modelos de documento para ajudar ele a preparar a documentação que precisa para que a gente consiga atingir o objetivo, que é atribuir o limite no cadastro dele para que ele possa pagar o imóvel. Muita gente tem receio de transferir valores altos para fora do Brasil. Como o cliente pode saber que ele está fazendo uma operação de forma segura? Então, na verdade, a questão de valor, isso aí é uma besteira. O cliente está preocupado se ele vai fazer uma operação de $1.000 ou se ele vai fazer uma operação de 5 milhões de dólares. Não faz a menor diferença, uma vez que ele está fazendo uma operação oficial, né, e que o dinheiro dele é um dinheiro declarado. Então, isso aí, tem gente que fala assim, eu preciso fazer uma operação de $1 milhão, você acha que é melhor eu fracionar ela para não chamar atenção? Não, de jeito nenhum. Você fazer 5 operações de $200 mil ou fazer uma operação de $1 milhão dá no mesmo. Por quê? Porque você já apresentou toda a documentação, você está com o seu cadastro aprovado, está com o seu limite atribuído, porque você tem seu dinheiro quente, você faz com ele o que você quiser. Então você pode operar $1 milhão. O que é a vantagem de você fracionar? Fazer preço médio no câmbio, aí tudo bem. Mas por questões de vou chamar mais atenção ou menos atenção, esquece. Você vai chamar a mesma atenção com qualquer operação. O que chama atenção é você fazer uma operação de câmbio ilegal, com uma instituição financeira que não é oficial, que não é regulada, né, e com dinheiro que não é quente, que é frio. Aí pronto. Então esses são os problemas que ele pode ter. Agora, uma vez que ele está usando, você perguntou a preocupação que ele tem que ter. E a preocupação ele tem que saber que a instituição financeira que ele está utilizando é uma instituição regulada, oficial, que está fazendo a coisa da maneira correta,
e operar recurso de boa origem, né? Fantástico. Então, até porque as instituições, no caso nós operamos com 7, elas vão olhar para isso. Então, eu não me preocupo, né, se o cliente que está vindo, se ele tem dinheiro frio, se ele tem dinheiro quente, no meu compliance o frio não vai passar. Só vai passar o que ele tem como demonstrar que realmente é um dinheiro que ele tem declarado de boa origem. Então, eu não vou conseguir atender o cliente que o recurso dele não é legal. Tá, perfeito. E você pode mencionar também aquela parte de que vocês são de 700 empresas com o Uribank, vocês são a terceira ou você acha melhor não mencionar? Não, pode mencionar. Na verdade, assim, hoje a gente tem uma operação muito grande, como eu falei, né? A gente opera com 7 instituições financeiras, né? 6 no Brasil e uma aqui nos Estados Unidos. Tá. Né? Das instituições no Brasil, o banco que a gente é mais forte é o Uribank, que é o nosso banco onde a gente tem a maior concentração de operações, né? Um banco que a gente já opera há muitos anos e o nosso volume lá dentro é muito grande. A gente, como você comentou, né? Ou seja, são mais de 700 correspondentes cambiais que eles têm e a gente fica aí brigando entre os 3 primeiros lugares, colocados. Caraca, assim no ranking fantástico. Deles. De volume, de operação, de volume financeiro, de faturamento. Fantástico. A nossa operação lá é uma operação bem robusta e isso é bem bacana também, porque nos dá muita possibilidade de, através desse banco, a gente ter uma entrega diferenciada, porque lá a gente tem um tapete vermelho, né? É isso aí, exatamente. Então é muito bom. Mas não que as outras instituições não sejam tão boas quanto, né? Não é à toa que a gente tem muitas instituições, porque também é o seguinte, por que a gente opera com vários bancos? Porque às vezes tem um perfil de cliente que encaixa melhor em uma determinada instituição financeira. Então é onde eu falo, quando eu de novo vou bater na tecla do atendimento personalizado, né? Então, por exemplo, se eu entendo que a tua operação é melhor você operar num outro banco que não seja o Uribank, eu não vou te levar para o Uribank, eu vou te levar para esse outro banco. Claro. Às vezes, por exemplo, se eu tenho como te entregar, às vezes se você tem uma operação que você tem muita urgência e eu sei que no Uribank eu vou demorar 3 horas para aprovar a tua operação e numa outra instituição eu vou demorar meia hora, então a gente vai na instituição que é mais rápida. Fantástico. Entendeu? Desde que a gente consiga te fazer a mesma entrega. Então, aí tem diversos fatores que vão levar a gente a direcionar, mas o Uribank hoje, sem dúvida, ele está apto a fazer praticamente todas as operações que a gente precisa. Por isso que o nosso volume lá é muito grande. Já são... A equipe do Uribank hoje, o principal, o diretor-geral de câmbio do banco, que manda no câmbio do banco, que montou o câmbio desse banco, eu opero com ele há 32 anos. Uau! Que é desde que eu entrei no mercado de câmbio. Uau! Há 32 anos atrás. Então é uma relação de confiança e de amizade que muda tudo. Muda tudo. Então, com certeza. Tá aí um dos é muito legal, né? Quando você percebe a quantidade de tempo que a pessoa tá no negócio. Sim. Com a mesma pessoa. Ele passou por vários bancos e os vários bancos que ele passou, a gente vem trabalhando junto desde sempre. Aprendi muito com ele. Ele tem aí uns 10 anos mais que eu. Então aprendi muito com ele. É um cara que, além de ser meu amigo, meu irmão, é meu professor. E a gente se ajuda muito, sempre se ajudou muito na vida. E tá aí um dos principais motivos, porque banco é relacionamento, não tem jeito. Né? Banco é gerente, né? Todo mundo sempre fala isso. Né? Aqui banco é diferente isso, né? Aqui é. Estados Unidos, banco é banco. Aqui é o seguinte, o quanto mais fácil for o internet bank do banco, melhor. Porque aqui nos Estados Unidos, o americano ele é diferente. Ele pensa diferente, ele não tem a mesma forma que o brasileiro tem de atender. De relacionar, né? Exatamente. É totalmente diferente, né? Então, agora, no Brasil, a gente tem essa característica, né, de banco ser... Então, assim, todos os bancos são bons, mas quando você tem um gerente que te defende lá dentro, aquele banco vai ser melhor para você. Com certeza. E a nossa empresa tem dentro do Uribank hoje um tapete vermelho, que não que a gente não tem nos outros bancos, mas no Uribank é um vermelhinho mais... especial. Mais vermelho, mais vermelho. Gostei, muito bom. Marcos, que tipo de documentação o comprador precisa ter organizada para poder começar um câmbio aqui? Então, o cadastro de pessoa física é um cadastro muito simples de fazer. A documentação que ele vai precisar apresentar é um documento de identificação, que pode ser o RG com CPF, pode ser a CNH, pode ser o passaporte. Vai precisar apresentar o comprovante de endereço,
atual Do Brasil. do Brasil. Se ele morar nos Estados Unidos, pode ser o daqui. Ah, tá. Não tem problema. Aí é aquele caso a caso que a gente vai identificar qual e vai orientar na hora. Mas ele vai precisar apresentar um comprovante de endereço, que tem que ser um comprovante de endereço atual, não pode ter nem mais que 90 dias. Ok. Então não pode ser de 6 meses atrás, tem que ser no máximo 90 dias. Vai precisar apresentar para a gente o e-mail dele, porque a gente vai onboardar o cadastro dele, né? Hoje é tudo muito tecnológico, a tecnologia avançou muito, então a gente faz um cadastro do cliente via sistema onboarding e abre tudo na velocidade da luz. E aí o documento mais importante de todos é o imposto de renda com recibo de entrega. Né? Tá. O recibo de entrega é exigido porque tem que comprovar que aquele documento de imposto de renda que a gente está analisando foi submetido àquele de fato no site da Receita Federal. E o recibo de entrega, ou seja, e aí a declaração completa, porque é onde a gente vai auferir a capacidade financeira e o recurso para que a gente possa atribuir o limite. Perfeito, perfeito. Então vamos supor que ele está em janeiro. Não sei nem se essa pergunta vai funcionar, mas você me disse sim. Ele está em janeiro. Ele pode utilizar a declaração do imposto de renda, mesmo que ele não tenha feito ainda a declaração do ano anterior? Ou ele precisa declarar para poder Não. ser elegível nesse momento? Até abril, a declaração que ele vai apresentar é a que ele declarou no ano passado. Né? Aí, Vamos por supor exemplo, que em março ele não declarou ainda do ano passado. Ele não pode usar aquele imposto de renda. Não, vamos lá. É o seguinte. Por exemplo, nós estamos no ano de 2026. Certo. Então, em abril de 2026, 30 de abril, vence o prazo que ele tem que apresentar a nova declaração de imposto de renda. Sim. Que ele vai declarar esse ano referente ao ano passado. Ah, tá. Tá? Entendi. Até essa data, aquele tem a obrigação de me apresentar, não é a que ele vai apresentar esse ano referente ao ano passado. É a que ele apresentou em 2025 referente a 2024. Perfeito, anterior então. Exatamente. Certo. Ela fica valendo até a data limite da nova ter que ser apresentada. Entendi. E aí, nesse caso, se ele fizer a venda de um imóvel, vamos supor, aqui em 2025, final de 2025, ele tem o documento de compra e venda, ele tem toda a documentação que recebeu o dinheiro, pagou bonitinho, tá? Ele consegue colocar esse imóvel, essa venda, esse lucro imobiliário como forma de comprovação de que ele pode usar, mesmo não estando dentro do imposto de renda anterior? Pode, sem problema nenhum. Legal. A única coisa que a gente vai confrontar é que o imóvel dele está declarado em algum imposto de renda dele, Tá. né? Tá. Que foi vendido. Aí a venda, ele comprova pelo compra e venda. Isso aí é o seguinte, Roberto, qualquer momento da vida dele, que ele vendeu um imóvel e apresentar o compra e venda do imóvel e que está aquele imóvel declarado em algum imposto de renda dele, a gente consegue atribuir aquele valor como limite. Tá, perfeito. Tá? O imóvel tem que estar declarado, obviamente. Isso é só um exemplo, né? O imóvel tem que estar declarado que um dia ele comprou. E a venda tem que estar declarada através de um compra e venda. Ou então através do imposto de renda, se ele tiver, né? Nós já pegamos clientes aqui que tiveram um caso assim, por exemplo, de vender o imóvel e o imóvel não estava declarado em imposto de renda dele por algum erro de percurso. Aí a gente orienta o seguinte, retifica teu imposto de renda e declara o seu imóvel. Tá. Porque você está errado, né? Você está correndo risco. Então retifica e declara o seu imóvel. E aí tá tudo certo. Apresenta a declaração retificadora, isso o contador dele faz em 15 minutos. Só corrige. E pronto. A pergunta é, onde existe prazo de contrato e data de closing? Quanto tempo antes o comprador deve iniciar essa remessa? Então, como assim, hoje... Ou a aprovação e a remessa também. Na verdade, assim, hoje é tudo muito rápido, né? Tá. Então, como eu falo, a gente aprova um cadastro no mesmo dia, em 2 horas, 3 horas, o cadastro já está aprovado. Caraca, muito rápido. E com toda a documentação certa, com toda a documentação certa. Então, vamos lá, vamos supor, o cliente entrou hoje de manhã, com a documentação toda correta, demonstrando capacidade financeira, tudo certinho, falando assim, ó, eu tô com emergência que eu preciso que esse dinheiro chegue hoje na taxa de compra. Você consegue? Consigo. Uau! Então a gente vai fazer o cadastro, vai aprovar o cadastro, vai fechar o câmbio e vai pagar. Né? Desde que a gente tenha toda a documentação, inclusive também da compra do imóvel aqui nos Estados Unidos, tá? Tem que ter o contrato de compra do imóvel. Então desde que a gente tenha toda a documentação, a gente consegue fazer a operação toda acontecer no mesmo dia. Então assim, agora, sempre que o cliente pudesse planejar e ter uma antecedência, é mais seguro, né? Porque a gente não está falando de uma operação de um Pix,
né, dentro de uma planta para outra, por exemplo, dentro de um Brasil, ou no caso aqui nos Estados Unidos, um Zé. A gente está falando de uma operação que é uma wire transfer internacional, então é dinheiro transacionando entre países, né, que, claro, que pode dar algum problema no meio do caminho e atrasar o processo. Claro. O problema vai ser corrigido, vai ser resolvido, mas, então se a gente pode trabalhar com dois dias de antecedência, numa semana nem digo, porque assim, seria ótimo, sem dúvida, mas aí é segurança da segurança da segurança. Mas pelo menos 2 dias antes, né, se tiver, puder se planejar, é mais seguro, tá? Então assim, a gente faz o tempo todo, operação que entra com emergência e tem que liquidar no mesmo dia, a gente faz o tempo todo isso. Mas eu não gosto de dar 100% de garantia, porque tem coisas que acontecem, às vezes é um erro de digitação de um ser humano que vai ter que ser corrigido, entendeu? E isso daí é uma coisa que não tem como você prever que não vai acontecer, entendeu? Se faltou um número, num momento, um número de uma conta, um número pronto, o dinheiro pode bater lá e não entrar na conta e ter que ser corrigido aquela ordem de pagamento para poder acreditar. Isso pode levar um tempo. E aí, esse tempo pode ser algo que seja contra aquele prazo que a gente precisa cumprir. Então, sempre que puder ter antecedência, é mais seguro. Mas não que a gente não consiga resolver. Perfeito. E 98% dos casos sempre dá certo. E é isso. Show de bola, entendeu? Show de bola, show de bola. E fora do script, qual que é a linha pro banco, pro dinheiro do cliente que está no Brasil chegar aqui na compra de um imóvel na companhia de títulos? Vamos pensar vamos pensar que o cliente está comprando numa LLC, da forma mais segura que tem, né? Uma série de benefícios que a gente já falou em outro vídeo aí sobre os benefícios de comprar uma LLC para clientes estrangeiros que moram no Brasil, né? Em relação à proteção patrimonial. Qual que é a linha do banco? Qual que é o timeline para que esse dinheiro chegue na companhia de títulos? Então, vai do Brasil, vai para vocês, e de vocês vai para a companhia de títulos, da companhia de títulos para a construtora, ou é do Brasil dele direto para a construtora? Como é que funciona? Então, na verdade é o seguinte, na nossa empresa, o dinheiro do cliente não passa, tá? A gente é uma empresa de gestão de operação de câmbio, que a gente utiliza os bancos que a gente representa. Então, o dinheiro do cliente vai sair do banco dele para o nosso banco, no nome dele, porque, na verdade, a gente cria um ambiente para o cliente dentro de um dos nossos bancos, de uma das nossas instituições. Ah, legal. E a partir dali, esse recurso já vai direto para a Title Company ou para a construtora. Aí depende por exemplo, se for pagamento de sinal, geralmente paga a conta de construtora. Se for pagamento de entrada, já pré-closing, aí já vai direto para a Title Company. É caso a caso, mas a maior parte das vezes é construtora ou Title Company. E assim, por exemplo, se ele está comprando o imóvel através de uma LLC, a gente tem uma operação estruturada que é a remessa por conta e ordem, porque abrir uma LLC nos Estados Unidos para ele se beneficiar de diversas situações que existem, onde ele tem benefícios por comprar através de uma LLC, dentre eles um custo mais baixo na operação de câmbio. Ok. Ele abrir a LLC é fácil aqui nos Estados Unidos, ele abre em 48 horas, mas abrir a conta à distância dessa LLC uma vez que ele está no Brasil é um desafio que pode levar 30 dias e aí a construtora nenhuma nos Estados Unidos vai esperar 30 dias para esse dinheiro entrar. Ela já passa essa casa para outro lá, que está interessado em comprar e ele perde o negócio. Então, por isso que a gente criou a modalidade de operação por conta e ordem, que é uma operação estruturada. Por que eu falo que é uma operação estruturada? Porque os bancos não fazem, tá? Então, se for bater lá no banco de varejo dele para pedir essa operação, o banco não vai fazer. A gente faz porque a gente se especializou em operação de imóvel nos Estados Unidos e a gente entendeu o mercado de imobiliário americano. Então, a gente conseguiu validar essa operação no nosso compliance. Tá? Já é totalmente validado, a gente faz todo dia, tá? Então, como é que funciona? O cadastro de pessoa física está aprovado lá no Brasil, né? A gente tem um contrato de compra e venda do imóvel assinado, já entre as partes. Do imóvel daqui, né? Do imóvel daqui dos Estados Unidos, já assinado pelo cliente, porque também tem isso. O imóvel é assinado por todo mundo, aqui nos Estados Unidos a construtora só assina depois que recebe. Exatamente. Então o nosso compliance também entende isso e aceita o contrato só assinado pelo comprador, sabendo que depois vai vir definitivo. Perfeito. E aí a gente, uma vez que tem a LLC pronta
e que a gente comprova que ele é sócio dessa empresa, a gente faz uma remessa por conta e ordem que sai da pessoa física dele no Brasil, direto para a Title Company ou construtora por conta e ordem da LLC. Com isso, ele fechou uma operação de câmbio não de compra de imóvel, mas de investimento na empresa dele, americana, que por sua vez está comprando imóvel. Então, o contrato de câmbio de investimento, o IOF, ele é 1,10 e não 3,5, como é a operação de imóvel. Porque se ele paga da pessoa física dele direto para a Title Company, sem ter uma LLC na história, ele paga o IOF de 3,5% porque não tem escapatória. Mais uma vez, vamos imaginar o seguinte, se quem está comprando imóvel é a LLC e não ele, se o imóvel, o tipo do imóvel vai ficar em nome da empresa e não dele, quem tem que pagar o imóvel é ele ou é a LLC? É a LLC, então está até errado ele pagar 3,5% na operação de aquisição de imóvel, porque ele não tem que fazer a aquisição de imóvel, ele tem que fazer um aporte de capital, para que a empresa pague o imóvel. Justo. Entendeu? Então aí ele paga um IOF de 1,10 através dessa estruturada que a gente oferece. E eu te falo o seguinte, como é muito rápido abrir a LLC hoje aqui, muito rápido, a gente consegue hoje entregar isso para aí, vamos falar especificamente do brasileiro que mora no Brasil, é residente fiscal lá, tá? É que esse caso é a melhor formatação para ele pagar o imóvel aqui e economizar o recurso, trazendo o IOF de 3,5 para 1,10, porque ele tem todos esses benefícios e a gente entrega para qualquer caso esse IOF de 1,10 de brasileiro que está comprando imóvel aqui. Uau, 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 muito, muito importante essa informação, gente. E não só tudo que ele falou, tudo, né? Mas também se atentar que existem profissionais do ramo de contabilidade que fazem abertura de empresas que não tomam 48 dias. Tem empresas que ainda tomam 45. E é isso e acabou. Então é importante sempre conversar com a gente, entender da gente quais são os profissionais qualificados para lidar com você. Se você já está em contato comigo, em contato com o Marcos, pergunta qual é a empresa que a gente recomenda, pessoal, porque isso é de extrema importância para que vocês façam da melhor maneira possível, para vocês tomarem todas as vantagens que puderem no processo. Porque tem contadores que abrem em 48 horas, tem contadores que abrem em 20 dias. Exatamente. Então, aí, quer dizer, tem que realmente ter acesso ao contador que vai te abrir a empresa bem rápido. Exatamente, da forma certa, né? Da forma certa. É isso aí. Fantástico. Existe diferença no câmbio para quem compra um imóvel à vista, para quem compra um imóvel financiado nos Estados Unidos? No câmbio, não. Tá, no câmbio não existe diferença. Não. O que a diferença é que quem está comprando à vista vai fazer uma operação de câmbio maior do que quem está comprando financiado. Claro. Tá. Né? Se está comprando um imóvel de $1 milhão, vai pagar à vista, é um câmbio de $1 milhão. Se ele está comprando um imóvel de $1 milhão e vai pagar 30%, é um câmbio de $300 mil. Tá. Né? Então, obviamente que aí ele pode ser que ele tenha um custo um pouco melhor para fazer $1 milhão do que, a nível de taxa de câmbio, do que $300 mil. Mas que não vai, na minha visão, tá? Não vai ser o grande diferencial da operação dele. Porque aí é até o teu mercado. Posso dar um pitaco aqui? Com certeza. Eu acho que é mais vantajoso, considerando o que eu vejo aqui do mercado imobiliário americano. Se o cara tem $1 milhão, eu no lugar dele, eu compraria 3 casas, né, dando $300 mil de entrada em cada uma, porque uma casa de $1 milhão. Você alavanca o teu patrimônio 3 vezes e vai para o sistema financeiro americano de financiamento, que é muito vantajoso. Muito vantajoso. Juros baixos. Juros baixos. Você aluga sua casa paga o seu financiamento. Então, assim, eu acho que eu particularmente não vejo vantagem em comprar imóvel à vista nos Estados Unidos. Eu acho que comprar financiado, você alavanca o seu patrimônio, faz mais patrimônio com o mesmo dinheiro. É isso aí. É a aí. minha opinião. Perfeito. Pitaco o que a gente sempre fala pro cliente, e na maioria das vezes dá certo, mas nem sempre. É pitaco em cima do que eu aprendo com vocês. E do que a gente faz também. Exatamente. Justo, é isso aí, fantástico, fantástico. E pontuando ainda uma questão em relação ao financiamento. Quando você está comprando à vista, a documentação através deles está tudo certo, porque é mais fácil, é mais tranquilo, não tem que comprovar. Mas pensando em financiamento, quando você está fazendo uma compra financiada, fazer através de uma empresa segura, que te traz todo esse suporte de histórico do valor, toda a classificação da forma certa, o banco que você está financiando, o banco local aqui da Flórida, dos Estados Unidos, financiando o seu imóvel aqui na Flórida, esse banco ele vai precisar desse histórico, ele vai precisar desse rastreio do dinheiro. E fazendo através de uma empresa de câmbio, você tem toda a segurança desse processo. Então, é mandatório você fazer com uma empresa de câmbio
que vai te trazer toda essa segurança e suporte aí no processo. A gente está isso aí que você está falando é bem importante, a gente está tão acostumado com isso, né? Porque os lenders, né, os mortgage brokers, eles pedem muito para a gente sempre a documentação do câmbio, para que a gente apresente para que ele possa testar o caminho do dinheiro. E tem casos que às vezes o banco financiador ele é um pouco mais chato, um pouco mais criterioso, porque tem diversos aqui nos Estados Unidos, cada um tem a sua política. Diversas vezes nós já criamos documentos, declarações em papel timbrado do banco, explicando a operação de câmbio, em português e inglês, para que a gente pudesse apresentar olha a estrutura disso. E o banco entender aquilo ali. Tem uma declaração do banco que fez o câmbio no Brasil, e aí é onde está o diferencial de, por exemplo, às vezes você usar um banco de varejo ou você usar um banco que é focado numa operação de câmbio, que vai te entregar aquilo que você precisa. Você vai chegar lá com um banco de varejo e falar assim, pô, me dá uma declaração do papel timbrado do branco? Esquece. Né? Esquece, isso aí não vai existir. Mas pra gente, a gente vai criar até o texto da redação. Porque o que a gente está falando naquela declaração é verdade. Né? É só uma questão mesmo de arregaçar a manga e fazer o que a gente precisa. Mas é o que a gente está contando, a história que a gente está contando é verdade. Então é papel timbrado do banco, redação bem feita, assinado pela diretoria do banco e o banco que aceita. Fechou. Tá? É isso aí. Agora vamos para a pergunta que eu mais estou ansiosa para falar sobre, porque para muitas pessoas é um enigma ainda na cabeça, mas para muitas ainda muitas já estão tomando vantagem disso e usando para a vida, que é a compra imobiliária na Flórida utilizando criptomoedas. É possível usar criptomoeda ou Bitcoin, essas moedas, né, virtuais, para compra de um imóvel aqui na Flórida? Então vamos lá. É possível. Tem construtoras aqui que já aceitam a cripto, inclusive. Tá? Direto da construtora. Só que assim, a operação que a gente faz usando o ativo virtual, a gente paga em dólar aqui nos Estados Unidos, tá? Não paga em cripto. Então, tanto a Title Company quanto a construtora não tomam nem conhecimento de que aquele recurso veio através de uma operação via ativo virtual, né? E é bacana essa tua pergunta, porque é legal também trazer como informação para as pessoas, que é o seguinte, porque tem muita gente que quando você fala em criptomoeda, a pessoa não quer nem ouvir falar, que morre de medo. Né? Porque realmente é um mercado de alto risco. Eu também morro de medo de operar criptomoeda. Não é a minha praia. Eu não sou um cara assim, não tem nem tanto tempo de ficar ali olhando para as coisas e tal. Né? O câmbio me consome muito do meu tempo. Então eu sou um cara que particularmente não sou muito fã desse tipo de investimento, de alto risco. Mas não é isso. Né? Então assim, o que a gente faz no ativo virtual não tem nada a ver com investimento em criptomoeda, que é esse investimento que o cliente faz e que um dia ele está, por exemplo, pegando o exemplo da Bitcoin que você falou, Bitcoin um dia está $20 mil, outro dia está 100, outro dia está 80, outro dia está 40, outro dia está 50, então o cara comprou Bitcoin, ele sabe que ele vai ganhar, perder, ganhar, perder, ganhar, perder, o tempo todo, mas não é nada disso, não é uma operação que a gente faz que o cara está investindo em ativo virtual, né? Ele está usando ativo virtual como moeda de conversão, e por quê que a gente faz isso? Porque a partir do dia 2 de fevereiro de 2026, o Banco Central do Brasil regulou as operações de ativo virtual. Porque até fevereiro de 26 eu nunca tinha feito operação de ativo virtual no câmbio. Por quê? Porque os nossos bancos nunca operaram ativo virtual porque não era uma operação regulada pelo Banco Central. Então, assim, existem diversas empresas de criptomoeda que sempre operaram ativo virtual, né? Mas os nossos bancos, eu sempre fui consultado sobre isso. Tá? Vocês operam cripto? Não operam. Então os nossos bancos nunca operaram, porque enquanto o Banco Central regulou, ninguém fazia. A nossa operação é uma operação de câmbio tradicional. Então, a partir do momento que o Banco Central regulou, os bancos começaram a fazer. Qualquer banco hoje no Brasil está apto a fazer uma operação de ativo virtual, porque existe uma natureza chamada ativo virtual, uma numeração que foi o Banco Central que criou. Então, a partir daí você pode usar, porque ela é regulada. Né? Okay. E como é que funciona essa operação? A documentação de cadastro, de comprovação de origem de dinheiro, compra e venda do imóvel, tudo tem que existir igual, não muda nada. Né? Tem que comprovar a origem do dinheiro. Se o cara já tem a cripto, dá para fazer? Porque quando ele tem real, a gente transforma em dólar via cripto, eu vou explicar.
Mas se ele já tem cripto, dá para fazer? Dá, desde que a cripto dele seja declarada. Tá. Se ele fala assim, não, pô, eu pego muito isso, tá? O cara chega, mas eu já tenho Bitcoin, ou já tenho o SDT. O SDT, o que é o SDT? O SDT é a moeda digital do dólar. É o ativo virtual vinculado ao dólar. Tá. Então, um USDT equivale a $1. E isso não oscila, igual o Bitcoin. O SDT é sempre um USDT, é $1. Então, quanto é que está o USDT hoje? É só ver quanto é que está o dólar. Se o dólar está R$5, o USDT é R$5. Que é 1 para 1, tá? Então, assim, então o cliente, na verdade, ele tem que passar pelo mesmo crivo que ele passa para fazer qualquer operação de câmbio. Perfeito. Tá? E uma vez que ele passou e foi aprovado, aí, desculpa, eu até me perdi um pouco agora lembrando do que eu estava falando. Então, quando ele já tem a criptomoeda, vamos dizer, eu recebo cliente aqui que já tem a Bitcoin, que já tem o SDT e tal, ele fala assim, você consegue fazer? Eu consigo. O teu Bitcoin, o teu SDT, a tua cripto está declarada? Ah, não tá. Fala, cara, não consigo te atender. Tá. Não consigo. Peguei uma semana passada com $1 milhão. Não dá para atender. Não tem. Infelizmente não consigo atender. Agora já peguei cliente, vários casos, que está declarado. Aí a gente consegue atender. Perfeito. Né? Porque a cripto dele está declarada, ele tem origem. Aí a gente consegue trabalhar porque ele tem o recurso quente. Perfeito. Então, e quando não é cripto, quando ele tem reais, né? Aí o que a gente faz? Aprovou, atribuiu o limite, só que em vez de fechar um câmbio e ele fazer uma remessa via natureza aquisição de imóvel, ou natureza aporte de capital, pagando lá IOF de 3,5 ou IOF de 1,10, a natureza vai ser ativo virtual, o real dele vira o SDT e o SDT vira dólar em fração de segundos. Ok. Tá? Então ele não compra o ativo e fica com ele em carteira, não é isso. É automático. E a tecnologia da blockchain, ela é em fração de segundos. Em 30 segundos isso acontece. A conversão de real para dólar via o SDT, por exemplo. E qual que é o benefício de fazer isso? Não tem IOF. Caraca! Ainda não tem IOF. Ainda não tem IOF. Então vamos lá. Tem. Porque, exatamente, vamos lá. Por exemplo, a compra de imóvel custa 3,5% de IOF. O investimento numa empresa, LLC, por exemplo, custa 1,10 de IOF. Transferência pessoa física de mesma titularidade, uma conta banker normal é 3,5% de IOF. E por aí vai. Cada natureza de operação de câmbio tem o seu IOF 3,5, 1,10 ou 0. Porque tem natureza de operação de câmbio que não tributa IOF, por exemplo. Dando um exemplo prático aqui rápido. Uma empresa americana é dona de uma empresa brasileira. E essa empresa brasileira ofere lucro, ela tem que remeter para sua matriz. Remessa de lucros e dividendos, o IOF é 0. Ah, legal. Tá. Estou dando exemplo de uma natureza que não tributa IOF. Tá? Ativo virtual, o IOF é 0. Não tributa. Pelo menos até o momento. O Banco Central regulou. E por que não tributa? Por que o cliente não paga IOF nessa operação? Porque a Receita Federal não cobra. O Banco Central não cobra o IOF nessa operação. Mas o dia que começar a cobrar, vai ter que pagar. Claro. Mas por enquanto, o benefício maior dessa operação é não pagar o IOF. Perfeito, perfeito. Então é a operação que a gente consegue zerar o IOF para o cliente. Joia. Ó, pessoal, então hoje é dia 18 de maio de 2026. Se amanhã começar a cobrar, Isso é importante. você já sabe. Porque Brasil é uma caixinha de surpresa, né? Então, da noite pro dia, o Banco Central chega e fala... exatamente. Dia 18 de maio de 2026 está valendo essa operação. Mas amanhã, dia 19, pode ser que continue valendo. Mas se sai uma nota oficial da Receita dizendo, a partir de hoje, ativo virtual tem IOF de X. Pronto, a partir de hoje tem IOF de X e pronto, acabou. Aí a gente vai para outras estratégias, porque existem. Né? Então, por exemplo, a gente tem uma estratégia que a gente zera o IOF também na operação de câmbio. Estratégia legal, através de natureza de operação como tributo IOF, que leva um prazo aí de mais ou menos 30 a 35 dias para a gente estruturar a operação e zerar o IOF para o cliente. Caramba, na compra do imóvel? Na compra do imóvel. Uau. Só que aí o que acontece? Vamos imaginar o seguinte, o cliente chega hoje e precisa pagar $10 mil de sinal. Esses $10 mil, ele vai pagar 3,5%. Ok. Ou 1,10. Mas é Não tem pequeno, jeito. o valor é menor, né? Exatamente. Mas aí ele tem depois, vamos supor, pré-close. a maior parte das vezes o pré-close é daqui a 60 dias. Exatamente. Então ele já dá tem todo esse tempo da gente tempo. estruturar, Planejamento é tudo. dá tempo da gente estruturar para ele não pagar o IOF dos Perfeito. 3,5 ou do 1,10. Nossa, isso aqui é ouro. Ouro. É isso aí.
Caraca, É isso aí. show de bola. Daí quem quiser entender é só procurar a gente. É justo, é isso aí, é isso aí. E a última pergunta que vai ficar aqui pra gente, na verdade penúltima, tá? Qual que é o erro mais comum que você vê brasileiros cometendo quando vão trazer dinheiro pra cá? Tem algum erro principal? O principal a gente falou no início, que é usar práticas ilegais. Tá. Às vezes sem saber. Tá. Então procura ter certeza que a tua operação de câmbio está bem estruturada e está sendo feita segundo as normas e submetida às regras do Banco Central. Para que você não tenha dor de cabeça, não tenha nenhum tipo de problema. E o outro erro que eu vejo também é o seguinte, isso acontece muito e não conseguir, não ter certeza, auferir que a tua operação de câmbio está classificada da maneira correta. Tá? Então é importante, por exemplo, se eu utilizar uma instituição financeira e que o profissional que esteja lá do outro lado te atendendo seja um profissional de câmbio, qualificado. Porque, por exemplo, eu vou usar um exemplo de fatos reais, né, que já aconteceram e é muito comum. O cliente, às vezes, ele vai comprar um imóvel no exterior e não tem experiência no assunto com relação à transferência internacional de recursos, e aí ele vai procurar o gerente da conta dele, do banco de varejo dele, do Brasil, que, como eu falei aqui mais atrás, vai ter a maior boa vontade do mundo em atender aquele cliente. O cliente está cheio de produto lá, dinheiro aplicado, aquela coisa toda. Então o gerente vai dar toda a assistência, né, com todo carinho. E aí, só que a prateleira de produtos desse cara assim, tem diversos produtos ali, dentre eles o câmbio. Mas ele não é especialista em câmbio. E o que eu já vi acontecer? Eu já vi um gerente de conta, em dado momento, classificar errado uma operação de câmbio, que a interpretação dele foi errada. Pelo seguinte, o cliente estava comprando imóvel na planta de uma construtora aqui nos Estados Unidos. O que o profissional interpretou? Que ele estava contratando um serviço de uma construtora para construir o imóvel dele. O que acontece, tá? Porque eu tenho muitos clientes que compram terrenos aqui nos Estados Unidos e contratam construtora para construir no seu terreno. Que daí, nesse caso, é um serviço. Nesse caso, é um serviço. Né? E aí, se ele for fazer esse pagamento no Brasil e nos Estados Unidos como serviço para a construtora, esse câmbio tem imposto de renda, além do IOF. Então, olha o custo dessa operação, é 3,5% de IOF, mais 15% de imposto de renda, reajusta a base de cálculo, vai para 18%. Então, é uma operação que a carga tributária dela no câmbio é 21%. Só aí já caiu a operação, porque a margem, às vezes, da construção já não dá nem espaço para ter esse custo. Caramba. A mais no dinheiro. Obviamente que a gente tem a estratégia certa com o cliente que está comprando terreno e contratando a construtora para construir, pagar só 1% e não 21%, tá? Mas a questão é, o profissional lá que classificou errado, né? Porque quando o cliente está comprando o terreno e contratando a construtora, é serviço. Mas quando o cliente está comprando o imóvel na planta de uma construtora que ela é dona do terreno, está construindo o condomínio, ela está vendendo um ativo e não serviço. Perfeito. Entendeu? Ela ainda vai construir, mas ela está vendendo já o imóvel para o cara, que vai ficar pronto daqui a tantos meses. O contrato é o imóvel. Então é compra de imóvel, não é contratação de serviço. A compra de imóvel, sem estratégia nenhuma, é 3,5% de IOF. Mas se é serviço, caracterizado como serviço, é 21%. Uau. Entendeu? Então o cliente paga um imposto que não é devido, de fato. São os erros, um dos erros grotescos que acontecem. Caraca. Então, confirmar se a operação de câmbio está feita da maneira correta, está bem classificada. Perfeito, perfeito, excelente. Excelente. Para fechar esse vídeo, eu gostaria de agradecer ao Marcos, que está aqui com a gente, que deu essas informações valiosíssimas sobre todo esse processo. Muito obrigada, Marcos. Eu que agradeço, André. Obrigada. Sempre que você precisar. Obrigada. Esse canal aqui é aberto a clientes que buscam comprar e investir em imóveis na Flórida, proteger o patrimônio. E esse vídeo a gente conseguiu abordar muito forte essa parte da segurança do seu dinheiro. Então, se você deseja saber mais sobre como trazer o seu dinheiro aqui para os Estados Unidos de forma segura para adquirir o seu imóvel, entre em contato comigo. O Marcos com certeza vai ser parte desse processo para você fazer a transferência de câmbio para cá, para que o seu dinheiro chegue de forma certa, adequada, com segurança, no tempo certo, utilizando os parceiros, os profissionais corretos, os profissionais que estão no mercado, que já trabalham com isso há muito tempo e têm
eficiência nisso, que já tem experiência nesse processo. Se você gostou desse conteúdo, dá uma curtida nesse vídeo. Se você tem interesse em saber mais, manda uma mensagem pra gente no link que está na descrição do vídeo. E se você conhece alguém que tenha interesse em adquirir um imóvel e possa ter essa dúvida, encaminha agora mesmo para o teu amigo. Se você tem um amigo que está comprando um imóvel e precisa transferir dinheiro, ou então para alguém que você sabe que deseja informação sobre o assunto, encaminha agora. E é isso. Aqui a gente fica. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Muito obrigado também.